Mateus capítulo 5, do verso 38 em diante. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém? Assente-se. Queridos, abaixa só um pouquinho de lado. Eu confesso que não era essa a palavra que eu tinha para hoje. No entanto, Deus, Ele colocou esta palavra no meu coração e ela é de uma profundidade imensurável. Eu diria que a igreja hoje, e quando eu falo igreja, eu falo de nós, estamos vivendo em um raso absoluto. E estamos esquecendo de olhar para as Escrituras com a atenção que ela merece. Queridos, esta palavra que nós acabamos de ler é um confronto para cada um de nós. É um ensinamento, e eu diria aqui, queridos, que é a maior lição de Jesus. Diga comigo, a maior lição de Jesus. A maior lição de Jesus. Naquela ocasião as pessoas viviam na época da lei, viviam o regime da lei. E Jesus chega para aquele povo e diz: olha, ouviste o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu, olha que interessante. Jesus não está dizendo fulano, beltrano, Jesus está dizendo: eu vos digo. Olha que profundidade das palavras de Cristo. Eu vos digo. Queridos, esta palavra é para mim, esta palavra é para você, esta palavra é para nós. Sabe por quê? Porque eu e você não queremos que ninguém pise no nosso pé. Porque eu e você vivemos um evangelho de serviço, aonde as pessoas vêm para a igreja num convite de ter as suas vidas transformadas em outros aspectos, mas não de ter o seu coração transformado.
E a dinâmica do verdadeiro evangelho é que eu e você venhamos ser transformados de dentro para fora. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para mexer com as nossas estruturas. Ele nos chama para mexer com o nosso núcleo, com o nosso interior, com o nosso cerne. Queridos, eu e você passamos por problemas, por conflitos. E muitas vezes nós não sabemos como resolver. E um abismo chama outro abismo. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir da minha parte uma frase que eu digo assim: deixa para lá. Certamente vocês já ouviram isso. Porque é isso que eu vivo. Deixa para lá. A nossa vida se torna mais leve. A nossa vida se torna mais suave. A nossa vida se torna mais transparente. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que é isso que Jesus quer que eu e você venhamos viver. Então Jesus diz: olha, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face, ofereça-lhe também a outra. Será que Jesus está dizendo apenas que eu devo pegar minha face e dar a outra, dizer, olha, bate aqui do outro lado? Não, queridos. Aqui, escute isso, Jesus nos ensina o princípio de não sermos vingativos. Jesus está nos ensinando com isso o princípio de não sermos vingativos. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Então Jesus diz, olha, se alguém bater na tua face, ofereça-lhe a outra. Jesus está dizendo, não sejais vingativos. Olha como isso mexe conosco. Olha como isso mexe diretamente com o nosso coração. Será que nós, ao recebermos um tapa na nossa face, seremos a este ponto instruído como Jesus está nos instruindo? Seremos desta maneira ou queremos também pegar um pedaço de pau e bater na pessoa? Nós aprendemos, querido, que nós devemos, lamentavelmente, aprendemos isso na sociedade, a pagar as coisas com a mesma moeda. E nossos pais, erroneamente, nos ensinaram isso. Muitos pais. Às vezes já vi pai dizer assim, olha, se tu for para a escola e o menino bater e tu não dá um tapa nele também, você chega aqui e você apanha. Nós ensinamos errado. Porque quem leva um tapa e fica quieto é taxado nessa geração de besta, de otário. Não é assim que somos taxados? Mas Jesus, Ele está dizendo, olha, ofereça-lhe também a outra. Jesus foi o exemplo de mansidão. Jesus foi o exemplo de não vingar. Quando Pedro, afoito, corta a orelha de Malco, ele vai lá e pega a orelha e coloca no lugar. Diz, não, Pedro, não faça isso. Se eu quisesse, uma comitiva de anjo desceria para me defender. Então Jesus é simplesmente extraordinário. É o modelo da minha vida. É o modelo da tua vida. Então Jesus caminha, e eu quero caminhar para o segundo tópico. Verso 40 ele diz, e ao que quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga também a tua capa. Sabe o que Jesus está nos ensinando, queridos? Aqui Jesus nos ensina a não brigarmos por coisas. Olha o que ele diz, e ao que quiser pleitear, ou seja, brigar contigo, tentar contigo para tirar a tua capa, a tua túnica, larga também a capa. E Jesus está dizendo assim, olha, não brigue por coisas. Jesus nos ensina a não brigar por coisas. E muitas vezes, querido, nós somos a geração apegados àquilo que é palpável, a coisas. Nós somos apegados àquilo que temos. E não queremos perder por nada.
Então Jesus diz, olha, se quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga também a capa. Olha que profundo, queridos. Eu estou disposto a isso? Você está disposto a isso? O Evangelho nos ensina a olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho nos ensina a olhar mais para o bem-estar do outro do que para o nosso próprio bem-estar. Não estou dizendo que nós não devemos olhar para o nosso bem-estar, claro, porque para eu fazer o bem a outro eu preciso estar bem. Terceiro, versículo 41, ele diz assim, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? O princípio da tolerância. O camarada quer que você caminhe com ele 1 milha, caminhe 2 com ele. Sabe o que Jesus está te ensinando, me ensinando? Seja tolerante. Jesus está nos ensinando o princípio da tolerância. Seja uma mulher tolerante. Seja um homem tolerante. Seja um jovem tolerante. É o princípio da tolerância que Jesus está nos ensinando. Sabe? Isso aqui é muito profundo para as nossas vidas, queridos. É que deve fazer com que eu e você venhamos refletir nessa noite se somos tolerantes a este ponto. Eu caminhar 1 milha, caminho nada. Aí eu digo para todos vocês que já me conhecem, eu digo, não, vamos embora, moço. Vamos caminhar, né, Diel? Né, pastor Márcio? Vamos caminhar, moço. Se o cara quer que caminhe, vamos. Se torna mais leve. Até mesmo no relacionamento entre marido e mulher. Às vezes a mulher está ali, se você for contestar, vai dar mais problema ainda. Você fala, vamos lá, vamos. Entendeu, queridos? Às vezes o homem está ali, você fala, você que é a esposa, fala, vambora, meu amor, pelo amor de Deus. Vambora. Passa a mão no cabelo, fala, vambora. É o princípio da tolerância. Vai evitar muito estresse na nossa vida. Vai evitar muitas brigas. Vai evitar muitos desavenças, desgaste. É por isso que nós temos tanto desgaste, tanto estresse. Porque nós vivemos muitas nossas vontades. Nós vivemos muito o nosso eu. Nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Então Jesus vai nos ensinando essas lições extraordinárias. Ele diz, olha, alguém está te obrigando a caminhar 1 milha, caminhe 2. Eu tenho um amigo que ele é extraordinário. Na paciência. Tolerante. Às vezes alguma coisa dá errada com ele. Ou entre ele e alguns funcionários, ele diz, não, meu pastor, vamos embora. Não tem nada não, meu amado, vamos embora. Aquilo ali livra ele de tanto estresse. Não é assim que Jesus está nos ensinando? Versículo 42, Jesus diz assim, dá a quem te pedir. E não te desvie daquele que quiser que ele tome emprestar, que lhe empreste. Aqui Jesus nos ensina o princípio da bondade. Jesus aqui nos ensina o princípio da bondade. Queridos, a geração que nós vivemos é uma geração que é só, como diz o ditado que dizia meu velho pai, venha a nós, vosso reino nada. Mas Jesus está nos ensinando o princípio das mãos abertas. O princípio de termos a bondade. Sabe? Alguém está precisando, deixa eu ali servir. Alguém está precisando, deixa eu ali me dispor. O meu vizinho está precisando, deixa eu servir ele. A minha irmã de igreja está precisando, deixa eu servir ela. O pastor Márcio está precisando, deixa eu servir ele. O irmão Samuel está precisando, deixa eu servir ele. Enfim, Jesus nos ensina, queridos, que nós devemos dar a quem nos pede. A melhor coisa é dar do que receber, queridos.
Jesus nos ensina com esta palavra, com esse versículo, que nós temos que ter o princípio da bondade. Você tem este princípio imprimido no teu caráter, impresso no teu coração? O princípio da bondade, de pensar no outro e querer ajudar o outro. É isso que Jesus está dizendo. Dá a quem te pedir. Não te desvie daqueles que quiser tomar de ti emprestado. É tão bom servir, queridos. Alguém está precisando, fala, meu querido, eu vou te ajudar. Se é uma coisa que eu posso falar sem nenhuma demagogia. Eu amo servir as pessoas. Eu tenho um grande sonho que ainda eu vou realizar. É de poder ajudar o máximo de pessoas. Porque talvez nas minhas condições atuais eu possa ajudar poucas pessoas. Mas eu quero ajudar muitas pessoas. Então Jesus nos ensina o princípio da bondade. Se isso é difícil, Jesus vai passar agora para um nível muito mais profundo, queridos. Aí ele vai para o segundo estrofe, dizendo assim no versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele diz assim, eu, Jesus, porém, vos digo, olha que profundo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos irmãos, amai os vossos filhos. Isso é fácil. Quem é que não ama o irmão? Quem é que não ama o pai? Quem é que não ama a mãe? Quem é que não ama... Não precisa pedir para eu amar minha filha, minha esposa, e, enfim, diversas pessoas. Não precisa. Isso é muito fácil, isso qualquer um faz. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Veja se isso não é profundo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Muitas vezes você quer matar o cara que lhe odeia. Vamos arrumar um machado nele. Dá uma camada de pau. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de Deus. Temos 4 partes nesse versículo. Primeiro, amai os vossos inimigos. Pastor, mas isso não é fácil. Pastor, isso aí eu não vou conseguir nunca. Pastor, não estou amando nem meu irmão que está do meu lado, imagina meu inimigo. Eu estou em tempo de matar meu irmão, da minha irmã, meu colega, meu amigo, seja lá quem for. Eu vou lá amar meu inimigo, pastor? Olha, queridos, eu vou dizer algo para vocês aqui, do fundo da minha alma. A gente quer justificar o injustificável. Todos vocês tiveram conhecimento de um motoboy de 19 anos que foi atropelado e morto aqui na cidade. Os colegas quiseram vingar a morte. A mãe, em pleno velório, em pleno cemitério, e disse, olha, irmãos, chegou ao meu conhecimento de que vocês vão vingar a morte do meu filho. Não faça isso. Não destrua a loja do rapaz que matou meu filho. Eu já o perdoei. Queridos, ela está falando bem, ela está desejando bem para o assassino do filho dela. Em público, ela está dizendo, não destrua a loja do assassino do meu filho. Eu já o perdoei. Eu já entreguei ele a Deus. Não faça nada com ele. Ela está intercedendo pelo criminoso, pelo assassino do próprio filho.
Porque muitas vezes quando nós lemos isso aqui, eu e você dizemos, não, isso aí é com Jesus, comigo mesmo. Não, é uma mulher, queridos. É uma mulher. Eu conheço um irmão também, que o cara matou a sua mãe. Tempos depois ele abraçou o assassino da sua mãe e disse, eu te perdoo, meu irmão. Ele abraçou aquele que tirou a pessoa que mais ele amava. Eu não estou falando de Jesus, queridos. Eu estou falando de pessoas que vivem nessa geração, que vivem em 2020, que eu conheço de perto, conheço a história que vocês viram também publicamente, de pessoas que olharam nos olhos daquele que matou a própria mãe e disse, eu te perdoo, meu amado. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos. Tenhamos o interior transformados. O interior transformado pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Só alguém com a presença do Espírito Santo pode ter tamanha renúncia e tamanho amor. Você e eu perdoaríamos o assassino do próprio filho, da mãe, do pai, seja lá quem for? Falaríamos com tais palavras? Mas somos chamados a viver o evangelho do amor, o evangelho do servir ao outro, o evangelho do prejuízo. Prejuízo, pastor? Sim. Quando eu prefiro tomar prejuízo do que dar prejuízo ao outro. O evangelho de ser pequeno para ser grande. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. É isso que Jesus quer que nós compreendamos. E é isso que eu não vejo se pregar por aí. Essa palavra que nos confronta, que nos faz refletir, como você está refletindo nesta hora, dizendo, Deus, eu também quero uma transformação como essa. Como o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem que é transformado por Cristo. O sermos uma nova criatura, é por isso quando o apóstolo Paulo, eu entendo perfeitamente quando ele diz, eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo quando o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu entendo quando Jesus sendo crucificado, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu entendo quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz, Senhor, eu vejo o céu aberto. Isso me leva a compreender se a salvação é uma realidade da minha vida. Então quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, aqui Jesus nos ensina o princípio do amor incondicional. O princípio do amor incondicional. Independente do que você faça por mim ou não, eu te amo. Haja vista que o amor de Cristo para conosco também é incondicional. Eu não vou amar você porque você me beneficia. Isso é muito fácil. Eu vou amar você a despeito de qualquer coisa. Salvo engano, um pregador chamado John Wesley, posso estar enganado, ele evangelizando um chefe do tráfico, e o chefe falou assim, eu vou cortar você em 1000 pedaços, se você ficar pregando para mim. Ele virou para o traficante e disse, se você me cortar em 1000 pedaços, os 1000 pedaços vão te amar. Só alguém cheio do Espírito Santo pode ter tais palavras. Se você me cortar em 1000 pedaços, os 1000 pedaços vão te amar. Eu sinto Jesus aqui comigo.
Eu sinto Jesus ministrando aos nossos corações nessa noite e nos curando. Limpando o nosso interior, nos chamando para um novo tempo, nos chamando para a verdade. Nos chamando para morrer. Pastor, que é isso, morrer? Sim, morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas vontades. Morrer o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque nessa vida nós vamos encontrar pessoas que nos ferem, nós vamos encontrar pessoas que falam de nós, nós vamos encontrar pessoas que levantam calúnia contra a nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que vão desejar ardentemente o mal contra as nossas vidas, mas nós precisamos entender que quando nós também desejamos o mal para essa pessoa, nós nos igualamos a ela. Alguém me disse: porque você deseja bem aquele que deseja o mal para você. E eu respondi: o mal não está em mim, o mal está nele, pois eu só posso dar aquilo que eu tenho. Quando nós damos o bem àqueles que nos dão o mal, é porque eu só tenho o bem para dar, só temos o bem para dar às pessoas. Segunda parte desse versículo: bendizei os que vos maldizem, querido. Jesus está dizendo: fale bem de quem fala mal de você. Naturalmente a gente já fala mal das pessoas. Agora só que Jesus, ele inverte um negócio. Que Jesus não tem paria com ele, não. Jesus é simplesmente fenomenal. Não tinha quem pegava o camarada, não. O mestre é inconfundível. Isso me faz lembrar. Os homens pegam a mulher no ato de adultério, coloca na frente de Jesus. Aqueles homens estavam certos, viu, gente? Pega umas pedras e diz: Senhor, na lei nos manda Moisés que as mulheres apanhadas em flagrante, em ato de adultério, devem ser apedrejadas. Você está pensando que aqueles homens estavam errados? Estavam certinhos. Era lei. Jesus naquela coisa tão gloriosa, diz: aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra nela. Meu Deus, como não servir esse Jesus tão maravilhoso? Quando eu venho para aqui, eu venho com alegria. Então Jesus nos ensina: fale bem daqueles que têm falado mal de você. Aqui Jesus nos ensina, queridos, o princípio de não sermos maldizentes. O princípio de não sermos maldizentes. Sabe por que Jesus está nos ensinando isso? Porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 10, diz a Bíblia que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Ao longo da minha caminhada, Jesus foi trabalhando na minha vida, porque ninguém é perfeito, ninguém nasce perfeito, e a luz do justo vai brilhando de glória em glória até ser dia perfeito. E muitas vezes, tu viu fulano, tu viu Beltrano, não sei o que, ppp. Queridos, é melhor abrir a boca para abençoar do que para amaldiçoar. Se não for para abrir a nossa boca para falar bem, nos detenhamos no nosso silêncio. Jesus está dizendo que nós devemos falar bem de quem fala mal de nós. Essa é a verdade. Não gosto de fulano, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque Beltrano é assim, porque Beltrano é assado. Queridos, vamos viver o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. Vamos ser igreja que vive o Evangelho.
Está falando mal de você? Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a vida dele. E vai em paz, em nome de Jesus. E pronto. Agora, se fulana vem para tu e diz assim: irmã Zuíta, Joana falou mal de tu. Ah, porque aquela Joana também é uma tranqueira, não sei o quê. Tá tudo igual, queridos. Se nivelou. Qual a diferença? Alguém vem para mim e diz assim: pastor Cristiano, Maria das Tantas falou isso e isso de você. Eu digo: rapaz, aquela Maria das Tantas é uma atribulada, não sei o quê. Qual a diferença entre eu e Maria das Tantas? Nenhuma, porque agora eu me nivelei, eu me igualei a ela. Quando nós falamos mal da pessoa que falou mal de nós, nós estamos nos igualando, não existe mais diferença. Sempre falo isso nos bastidores aqui. Está falando? Amém, meu irmão. Deus abençoe a vida dela. É uma bênção, vamos orar por ela. Né, Diel? Terceiro ponto desse versículo 44. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Aqui Jesus nos ensina o princípio da pureza. O princípio da pureza. Não existe maus sentimentos dentro de nós. O cara lhe odeia. Um dia um irmão, injustamente, falou tanta coisa na minha cara. Eu coloquei a mão no ombro dele assim, eu falei assim: eu tenho grande consideração pelo Senhor. Aquilo quebrou as pernas da pessoa. Eu tenho um carinho pela sua pessoa. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, a ira. Se o teu irmão te odeia, faça o bem para ele. Quando nós fazemos o bem, aqueles que nos odeiam, eles ficam mais constrangidos do que se nós estivéssemos devolvendo com a mesma moeda. Experimenta isso. O cara lhe odeia. Aí quando ele vai lá e precisa de você, você fala: ó, toma aí. Moço, a pessoa fica sem graça, sem graça, sem graça. Então é isso que Jesus nos ensina. Olha como esses elementos aqui colocados são tão profundos para a nossa vida. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Jesus nos ensina o princípio da pureza. Não existe mal algum em nós. Meu Deus, que palavra extraordinária. Quarto ponto desse versículo: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui Jesus nos ensina o princípio de sermos extraordinários. Sim, Jesus está nos ensinando o princípio de sermos extraordinários. A pessoa está te perseguindo, você está orando por ela. A pessoa está te maltratando, você está orando por ela. Isso é o princípio de sermos extraordinários. Meu Deus, que ensinamentos extraordinários de Cristo. Palavras que vão de encontro ao nosso coração. Só que tudo isso, queridos, é por uma razão. Você sabe por que Jesus manda que nós amemos o nosso inimigo? Bendizemos aqueles que nos maldizem, a fazermos o bem àqueles que nos odeiam, a orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Dentre tantos, ele diz por qual razão nós devemos fazer isso. E a razão é simples. No mesmo versículo 44, ele vai dizer, no final: para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ame os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem.
para que vocês sejam filhos de Deus. Porque Deus não retribui a nós segundo aos nossos merecimentos. Porque se assim fosse, estaríamos perdidos. Então Jesus quer que tenhamos o caráter transformados. Pastor, é difícil, mas não é impossível. O Espírito Santo de Deus em nós irá transformar o nosso caráter, irá transformar o nosso interior, e nós iremos abraçar, nós iremos amar, nós iremos ajudar, nós iremos servir, nós iremos ser diferentes, nós iremos ser curados, tratados. E ele continua, e ele dá um exemplo, dizendo: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha aqui que a palavra de Deus diz. Deus manda chuva para os bons e para os ruins, para os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Qual é a recompensa que vocês vão ter em amar aqueles que amam vocês? Jesus está perguntando. Não fazem os publicanos, os perdidos, também o mesmo? Ele está dizendo assim, qualquer um faz isso. Amar aquele que vos ama. E se saudardes, ou seja, cumprimentar unicamente os vossos irmãos, o que fazer demais? Vocês não estão fazendo absolutamente nada demais. Não fazem também os publicanos? Ah, não me deu bom dia, eu também não dou bom dia. Você já viu como é que nós somos? Eu não saio na rua igual vereador, né, Zuíta? Levei a irmã Zuíta, mas eu em Iguaí. Ô pastor, você é vereador? Eu falei, não, eu já saio com as duas mãos assim, ó. Segura o volante para mim aí que eu saio com as duas mãos, do lado do outro. Ei, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu abraço. Nesse tempo de pandemia, o único problema que eu tive foi isso aí. Que eu saio abraçando. Venha. Não conversou. Você não me viu não, abençoado? Venha cá. Não é assim? E isso vai fazendo com que nós venhamos ter uma vida muito mais feliz, querido. Nós não guardamos nada no nosso coração que possa nos impedir de entrar na glória, porque não nos torna pesado. Se vós sede, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Eu vou repetir. Deixa para lá. Um dia, queridos, um patrão meu falou assim, eu me recordo, se eu falar do jeito que estava, ele falou assim, acho que era 700 e pouco que eu tinha que receber. Aí ele falou assim, eu já te paguei. Eu tinha plena certeza que ele não tinha me pagado. Certeza absoluta, queridos. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí da sala. Aí ele botou a mão na cabeça e falou, ih moço, eu não te paguei mesmo não. Eu lembrei agora. Mas pra mim eu ia perder, deixa lá. Aí ele falou, bicho, me desculpa, eu realmente não tinha te pagado não. Lembrei. Você ia deixar pra lá? Ia. Não adiantava se você falou que pagou. E eu falei que você não pagou. Não adianta eu brigar com você. Pagou, não pagou, pagou, não pagou, não ia resolver nada. Então vamos embora, caminha também. Vamos embora. Isso nos torna mais leves, mais puros. Quando nós não olhamos, quando nós não observamos esses ensinamentos e essas lições de Cristo, nós vamos vendo que o maior prejudicado, na verdade, somos nós. Vai tendo tanta tranqueira dentro de nós, tantas coisas. Mas Jesus nos chama a sermos puros
puros, perfeitos, separados, como Ele é. Jesus é o meu exemplo. Jesus é o teu exemplo. E eu termino citando o verso 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Pense nisso e que Deus te abençoe.